Olá, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais uma história para reflexão. Hoje estamos aqui juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E desta vez, nossa jornada nos leva ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. A parábola do semeador. Esta história atemporal é uma fonte rica de sabedoria que serve para nos guiar a sermos aqueles que recebem a palavra com corações abertos, compreendem, aplicam-na em suas vidas e produzem frutos abundantes. Se você gostaria de entender as parábolas de Jesus e colocá-las em prática, fique atento, pois estamos prestes a iniciar uma playlist aqui no canal. Nela, vamos explorar, passo a passo, uma reflexão das parábolas de Jesus, desvendando cada uma delas. O objetivo é proporcionar uma compreensão mais profunda sobre as preciosas lições que Jesus deseja ensinar, tanto para você quanto para mim. Se gostou da ideia, não perca tempo e já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Neste momento, somos convidados a ouvir as palavras que Jesus dirigiu a seus discípulos. Palavras que ecoam através dos tempos e alcançam nossos corações ainda hoje. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Por que Jesus ensina parábolas? Os discípulos de Jesus, então, se aproximaram dele e lhe perguntaram: por que o Senhor ensina o povo por meio de parábolas? E Jesus lhes respondeu: somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus e não a outros. Pois quem tem, receberá ainda mais e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isto que ensino o povo por meio de parábolas. Embora eles olhem, não conseguem ver o que eu faço. Embora eles ouçam o que eu ensino, não conseguem nem escutar nem entender o que eu falo. Portanto, acontece com eles o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas mesmo olhando, não conseguirão ver. Isto acontece, pois o coração deste povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se voltariam para mim, e eu os curaria. Mas felizes são vocês, pois podem ver o que eu faço e ouvir o que eu ensino. Digo a verdade a vocês: muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Jesus explica a parábola do semeador. Ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende, e Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria a aceita imediatamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a sua fé. A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais.
A parábola do semeador, como registrada nos evangelhos, é uma das parábolas mais conhecidas e ricas em significado. A interpretação tradicional da parábola é frequentemente explicada da seguinte forma: o semeador. Jesus é o semeador, aquele que semeia a palavra de Deus. A semente, a palavra de Deus, o evangelho. Os tipos de solo: sementes caídas pelo caminho, e os pássaros a comeram. Quando Jesus fala sobre as sementes sendo comidas por pássaros na parábola do semeador, ele está usando uma imagem simbólica para ilustrar um aspecto do processo de recepção da palavra de Deus. Essa parte específica da parábola é encontrada em Mateus. Ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Interpretações sugerem que, na analogia, o solo à beira do caminho representa corações que são duros e não receptivos à mensagem de Deus. Assim como as sementes que ficam à beira do caminho são vulneráveis a serem comidas por pássaros, a palavra de Deus não encontra raízes nesses corações e pode ser facilmente levada por influências negativas. Em outras palavras, Jesus está destacando que há pessoas cujos corações estão fechados, talvez devido à dureza, falta de receptividade ou distrato constante. A mensagem divina não consegue penetrar nesses corações, sendo rapidamente levada antes de ter a oportunidade de germinar e crescer. O solo rochoso. Quando Jesus menciona as sementes que caíram no meio das pedras, ele está apresentando outra imagem simbólica para descrever um aspecto da recepção da palavra de Deus. As sementes que caíram em solo rochoso são os que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Mas, visto que não têm raiz, duram apenas por pouco tempo. Quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. A interpretação comum dessa parte da parábola sugere que o solo rochoso representa corações superficiais, entusiasmados inicialmente com a mensagem divina, mas que carecem de uma base sólida. Essas pessoas podem aceitar a palavra com alegria, mas por não terem raízes profundas, enfrentam dificuldades em sua jornada espiritual. As pedras no solo rochoso simbolizam obstáculos ou condições adversas que surgem na vida do indivíduo. Quando essas dificuldades, como tribulações ou perseguições por causa de sua fé, surgem, a ausência de raízes profundas torna difícil para a fé sobreviver. Como as plantas que brotam em solo raso e rochoso, essas pessoas podem abandonar a fé quando confrontadas com desafios significativos. Portanto, a mensagem subjacente é que a fé genuína requer uma base sólida, capaz de resistir às adversidades, e que o entusiasmo inicial não é suficiente se não houver um enraizamento profundo na verdade espiritual. Essa parte da parábola destaca a importância da perseverança e da firmeza na fé diante das dificuldades da vida. O solo espinhoso refere-se a pessoas cujos corações são sufocados pelos cuidados deste mundo e pelas riquezas, impedindo o crescimento espiritual. As sementes que caíram entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A interpretação dessa parte da parábola sugere que o solo entre os espinhos representa corações que são preocupados com as ansiedades desta vida e seduzidos pelas ilusões das riquezas. Nesse contexto, preocupações da vida refere-se às preocupações cotidianas, responsabilidades e desafios que podem consumir a atenção e o tempo das pessoas. Ilusão das riquezas representa o desejo por prosperidade material, a busca por riquezas e os enganos associados à ideia de que a abundância material é o principal objetivo da vida. A imagem de espinhos mostra que essas preocupações e desejos mundanos agem como obstáculos que sufocam o crescimento da palavra de Deus nos corações. Assim como espinhos podem sufocar e prejudicar o crescimento de plantas, as preocupações mundanas e a busca desenfreada por riquezas podem sufocar a fé e impedir que ela dê frutos. Essa parte da parábola destaca a importância de manter o foco nas coisas espirituais e não deixar que as ansiedades do dia a dia ou a busca excessiva por bens materiais prejudiquem o crescimento espiritual. Ela ressalta a necessidade de priorizar valores espirituais sobre preocupações terrenas.
a fim de permitir que a palavra de Deus produza frutos significativos na vida de uma pessoa. O solo bom. A terra boa representa aqueles que recebem a palavra com corações abertos, compreendem, aplicam-na em suas vidas e produzem frutos abundantes. Essas pessoas não apenas ouvem a palavra de Deus, mas também a compreendem. Isso implica não apenas uma audição superficial, mas uma absorção significativa e uma compreensão intelectual e espiritual da mensagem. A colheita. Os frutos ou resultados representam o impacto da palavra de Deus na vida das pessoas. A colheita é mais abundante naqueles que recebem a palavra de coração aberto, ou seja, os resultados não são iguais para todo mundo. A mensagem central da parábola é sobre a receptividade pelos ensinamentos de Jesus e a importância de um coração aberto para compreender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Ela também destaca que, embora a semente seja a mesma, o solo, o coração humano, determina o resultado. Este canal é como o semeador, compartilhando semanalmente mensagens que são como sementes. O solo do seu coração é o receptáculo, e minha sincera esperança é que essas sementes encontrem terreno fértil, resultando em frutos abundantes. Compartilhe nos comentários qual parábola você gostaria de ver contada e explicada aqui no canal. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até a próxima história para reflexão.